Pronto, Michel. E aí, Marcelo, tá me ouvindo agora? Eu tive uma queda geral aqui de internet. Eu espero que não tenha mais esse problema. Você tá me ouvindo bem? Ouvindo. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. O pessoal tá entrando aqui, Marcelo. Jóia. Vamos esperar aqui um pouquinho para poder a gente iniciar, né? É, tem gente entrando aí, várias pessoas já E, começaram a entrar. exato, exatamente. E aí, Michel, tudo bem aí, Mossoró? Bem, querido, graças a Deus, tudo na Santa Paz. E com você, tá tudo bem? Tranquilo. Professor Juarez, boa noite. Sandra Barreto, pessoal aí entrando aqui para participar da live. E aí, Michel, podemos. Começou quando você ficar fazendo essas lives com o pessoal? Rapaz, Marcelo, eu resolvi inaugurar essa página, abrir essa página, criar essa página em 30 de maio desse ano. Uhum. Porque assim, Marcelo, você sabe que eu não tenho mais pretensão do magistério enquanto eu estiver na magistratura. Eu, assim, porque exige muito da gente, né? Então eu não, eu assim, prefiro ficar, é uma opção minha, certo? É Uhum. uma opção minha. Mas eu gosto muito desse contato com o público, né? Como você sabe, eu já fui professor, já trabalhei com você na Uhum. ESA, né, do Pará. E já fui professor da Federal, já fui professor da Unifor. Então, eu gosto muito desse contato com os alunos. E eu vi, até com o incentivo da minha esposa, né, da Ana Cláudia, tá certo? A Uhum. possibilidade de criar essa página para interagir, para colocar conteúdo, para dar sugestões, trocar ideias, né? Uhum. E aí eu tenho feito uso da minha página para esse fim, entendeu? Inclusive, antes da gente iniciar aqui o nosso tema, que a gente marcou para essa live, eu quero até dizer, porque eu acho o seguinte, eu estou na magistratura há 6 anos, né? Foi quando eu Uhum. saí da Federal. Saí da Unifor em 2011, certo? Quando Uhum. eu saí da Unifor. Então, eu já estou afastado da Unifor há 11 anos, né? Mas, assim, para quem não me conhece, eu fui aluno do professor Marcelo na graduação. O professor Marcelo é um querido, é um amigo do coração, um amigo de gratidão que eu tenho, e é meu eterno professor. O professor Marcelo foi meu professor, acho que 3 disciplinas, né, Marcelo? Acho que teve processo civil, não foi? E Processo responsabilidade civil. civil, é, e processo do trabalho uma vez também. Direito processual Pronto. trabalhista. Então, assim, eu tenho uma ligação com o professor Marcelo Ponte de longa data, desde o tempo da minha graduação. E a nossa amizade perdurou, e ele, acima de tudo, é meu grande professor, um mestre que eu tenho, e um amigo querido. Quem entrou aqui agora foi a doutora Hilda. Doutora Hilda Masler, eu quero fazer aqui um registro já já sobre ela, viu, professor Marcelo? Já já eu vou E fazer um registro da doutora Hilda, tá certo? Um tá abraço para certo. ela. Mas aí, Marcelo, eu então graduei e fiz o meu mestrado, já estava trabalhando com você na ESA, quando você era diretor da ESA do Ceará, me convidou para ser coordenador acadêmico da ESA. E aí, quando eu terminei o meu mestrado, me tornei professor da Unifor, né? O meu mestrado foi feito na Unifor, uma instituição que eu tenho um carinho gigantesco também, tá certo? Uhum. E é, tenho um carinho muito grande pela advocacia também, eu passei 10 anos advogando da minha vida, e assim, fui para a UFC, eu era DE lá na UFC, e portanto tive que me afastar das outras instituições e de lá vim para a magistratura. Mas eu quero aqui registrar que eu tenho com você já, doutor Valdir Xavier também aqui entrando, e eu tenho aqui uma grande proximidade com você, tá certo? Esse convite aqui não é à toa, tá certo? Eu sei da sua preparação, da sua capacidade, fui seu aluno, como eu disse. E antes de lhe passar a palavra, eu queria só registrar aqui o que eu disse da doutora Hilda. Eu nunca disse isso para ela, mas os meus primeiros grandes honorários na advocacia foi numa ação que ela advogava para o outro lado. E ela advogava na Justiça do Trabalho.
E eu me recordo muito, porque eu advoguei muito pouco na Justiça do Trabalho. Eu acho que eu só fiz essa ação, que ela era advogada da parte contrária. E eu lembro que quando nós encerramos a audiência, ela perguntou assim, ela olhou para mim e perguntou assim, doutor Michel, o senhor não costuma advogar aqui na Justiça do Trabalho, não? Eu disse, não, doutora, realmente eu não costumo, não. Eu não tenho esse costume. Ela disse, dá para ver no jeito que o senhor fala, no jeito que o senhor se comporta na audiência. E aí, para mim, aqui foi um grande elogio que ela me deu, tá certo? Acerca do meu trabalho. E do acordo que foi feito nos autos, foi meus grandes honorários que eu ganhei na advocacia. Eu acho que ela nunca soube disso, eu nunca falei isso, e eu sei que você tem uma amizade muito grande com a doutora Hilda, né? Uma amizade próxima com ela, tá certo? E assim, ao pessoal que está aqui entrando, sugerir, né, que possam seguir a minha página. Quem não segue a página do professor Marcelo, passe a seguir, ative lá o sininho. A minha também. É um prazer ter todos vocês como seguidores, tá certo? Mas, professor Marcelo, eu vou lhe passar a palavra. Já falei muito aqui nessa introdução. O nosso objetivo foi o princípio colaborativo visando a celeridade do processo civil. E o senhor está com a palavra para o senhor dar aí o pontapé inicial naquilo que você deseja falar, Marcelo. Fica à vontade. Certo. Primeiramente, boa noite a todos. Minha grande amiga Hilda, né, amiga de longas datas, desde a nossa infância, não vou dizer, né, mas são muitas décadas de amizade. O Armando, que passou por aqui, que foi meu aluno, certo? E os outros que estão aqui também participando. Alguns entram, saem e outros permanecem aqui assistindo. Mas já para a gente não prolongar muito, né, e respeitar os que estão aqui presentes, satisfação, Michel, estar aqui com você, né, e principalmente nós que agora, né, estamos, digamos assim, trabalhamos, né, em cima de processo, mas eu como advogado, você como magistrado, né, você advogou certo tempo na sua vida, mas depois você passou no seu concurso de juiz, e aí é aquela história, você fica de um outro lado, uma outra visão, né? E essa questão desse princípio colaborativo, ele veio, né, para quem não sabe, mas acredito que todos saibam que o Código de Processo Civil, ele enalteceu o princípio colaborativo, coisa que o Código de Processo Civil de 73 não fazia essa menção. E esse princípio colaborativo, ele tem exatamente essa perspectiva de que as partes, juntamente com o magistrado e os auxiliares da justiça, possam resolver aquela demanda judicial da melhor maneira possível, de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais célere, né? E o que é que nós vemos nos dias de hoje, né? Advogados, tá certo? Que às vezes gostam, né? Às vezes existe uma certa má-fé de protelar o andamento do feito. Inclusive hoje eu estava, por exemplo, ministrando a minha aula de recursos, falando dos embargos declaratórios. Então, se isso não fosse verdade, né, não haveria a multa por embargos declaratórios por mera protelação. Então, por quê? Porque você, por exemplo, nos embargos de declaração, você não paga custas para este tipo de recurso e eles interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Então, isso, às vezes, por si só, já acarreta, né, de uma maneira, às vezes, dolosa, o advogado que gosta de protelar o feito. Por outro lado, e aí a gente está aqui num bate-papo entre amigos, mas não é ninguém pode, né? Não estou, ninguém pode, digamos assim, generalizar, mas tem aqueles advogados que, no caso, nesse exemplo do recurso, interpõem seus recursos de modo próprio, de modo justo, né? E também não só essa parte recursal, né? Mas você ajuiza determinadas ações, o magistrado também, ele pode ou não, né, colaborar e ter, às vezes, uma certa parcela de culpa pelo entrave no processo. E aí, assim, trabalhando mais nessa questão do início da demanda judicial, o que é que nós podemos, por exemplo, aqui detectar, né? Quando você ajuiza uma ação, por exemplo, e que você se equivoca no valor da causa, tá?
O próprio Código de Processo Civil permite, por exemplo, que o juiz, você sabe disso, Michel, possa corrigir de ofício o valor da causa, né? Mas o que é que nós vemos? Às vezes o juiz manda, né, intimar a parte autora para corrigir, para emendar a petição inicial no que diz respeito ao valor da causa. Aí, primeiramente, vem aquele questionamento. Qual que é mais célere? O juiz fazer logo a correção de ofício ou ele intimar, por exemplo, o advogado para emendar a petição inicial, né, no tocante ao valor da causa? Outros pontos que eu deixo aqui para depois eu ouvir a sua opinião. Quando você tem a sua petição inicial, as partes não entram num consenso, tá? Não existe a audiência de conciliação, as partes não entram num acordo, começa a contar o prazo para a parte contestar e a parte alega as preliminares da contestação. Então, no meu entender, que isso aí é uma coisa até que meio que óbvia, né? Quando a parte alega uma preliminar, se é matéria preliminar, ela serve para ser analisada de uma maneira logo imediata, antes do juiz julgar o mérito. Porque se você parar para pensar, o acatamento de matérias preliminares podem, por exemplo, extinguir o processo, como no caso de uma coisa julgada, né? Se for um caso de litispendência, você vai terminar. Agora, se for um caso de conexão, você não vai encerrar, mas você vai ter que encaminhar ou mandar pedir aquele processo em que as ações estão conexas para serem decididos de modo conjunto, né? Então, evitando assim o quê? Decisões contraditórias. Mas é comum, pelo menos assim pela minha experiência profissional, você se deparar com magistrados que dizem, né? Deixo para apreciar a preliminar quando do julgamento do mérito. Então, isso prejudica a parte, isso prejudica o processo, isso é prejudicial para a parte, isso é prejudicial para o juiz. Tá? Se for para o juiz, na minha opinião, se for para o juiz deixar para analisar no mérito, primeiro, já tem um erro aí, e segundo, é melhor ele indeferir a preliminar e deixar que a parte, eventualmente, se puder aí, se couber a decisão comportar um agravo de instrumento, tá? Ou alegar algum outro tipo, né, de chamamento feito à ordem, algum tipo de insatisfação, né, que a parte possa processualmente se insurgir contra essa decisão, que ela o faça. Agora, você tem uma matéria preliminar em que o juiz deixa para julgar depois, é um problema. Tá? Outro ponto que eu vejo, Michel, que eu acredito, não sei se você concorda comigo, depois que a parte contesta a ação, tá? A gente sabe que os fatos não contestados presumem-se aceitos, né? E o juiz, a partir de então, ele tem que tratar aquela lide na questão do saneamento apenas na parcela controvertida. Então, o que não é mais objeto de controvérsia, aquilo ali já é para estar já resolvido. E aí é o momento em que eu acho que o juiz deve ali segurar as rédeas e, se for o caso, inclusive, chamar as partes, né? Porque a lei também faz essa previsão de uma audiência para fixar os pontos controvertidos. Pode ser que ele intime para que elas se manifestem sobre os pontos que elas entendem serem objetos de controvérsia, mas pode ser que o juiz resolva também numa audiência, digamos, meio que especial, chamar as partes para delimitar, determinar de uma maneira bem específica os pontos que serão objetos de controvérsia, né? Outro ponto que aí também, e aí eu já jogo para a parte dos advogados, né? Quando nós temos ali na petição inicial, que a petição inicial deverá ser, digamos assim, ajuizada com os documentos indispensáveis, às vezes alguns advogados pensam que eu tenho que colocar ali os documentos básicos e jogar os demais posteriormente no momento da produção de provas. Mas quando a lei fala dos documentos essenciais, é porque aqueles documentos, eles não podem nem, o juiz não pode nem começar o processo sem aqueles documentos.
Por exemplo, um juiz não pode começar uma ação de divórcio sem estar anexada a certidão de casamento. Como é que o juiz vai ter, se eu não tenho a prova do casamento, como é que eu posso cuidar de um divórcio? Eu tenho que ter a prova do casamento. Mas isso não significa dizer que a parte deve apenas ajuizar a petição com a certidão de casamento. Na verdade, se eu estou ajuizando, por exemplo, um divórcio litigioso, tudo que eu tiver, se eu tiver a lista de bens que formam patrimônio daquele casal, aquela lista já tem que estar lá. Se eu tenho filhos daquele casamento, eu tenho que colocar a certidão de nascimento daquelas crianças, né? Então, assim, se eu tenho algum pacto antinupcial, que eu coloque aquele documento comprovando o pacto antinupcial relativo ao regime de bens. Porque eu não posso, né, eu até falo para os meus alunos, eu não estou num jogo de baralho em que eu tenho assim um coringa para jogar depois. Né? Eu não estou brincando de super trunfo para dizer assim, não, eu vou blefar, tá, guardando um documento importante para fazer com que o réu conteste e posteriormente eu tento destruir aquele réu. Passou dessa época de você blefar. Né? Então, na verdade, se você está num processo judicial, você coloca todas as suas cartas na mesa como autor. O réu também, tudo que ele tiver de contestar, ele deve colocar aqueles documentos, tá certo, da contestação. Porque aí também, por que é que isso facilita? Facilita a questão da matéria controvertida, facilita para o magistrado se vai haver ou não necessidade de prova oral, porque muitas vezes, você sabe, Michel, que a prova ali é meramente documental. Um exemplo muito típico disso, você como magistrado já deve estar experiente nisso aí, mas antes de você trabalhar, ser juiz, eu sei que você trabalhou muito tempo com essa parte de imóveis. Então, por exemplo, a ação de despejo. Para que é que eu preciso de prova testemunhal num despejo por falta de pagamento? A prova é meramente documental. Meu filho, você pagou ou não pagou o aluguel? Porque não justifica, por mais... eu não paguei porque eu esqueci. Não pagou. Eu não paguei porque eu estou desempregado. Não pagou. Eu não paguei porque eu estou achando muito alto o valor do aluguel. Isso só faz comprovar que você não pagou, ou seja, que você está inadimplente. Então, a justificativa pode ser por um motivo mais, digamos assim, sensível ou não para a parte, eu estou desempregado, ok, mas isso não vai, né, essa tua justificativa de não pagamento não vai fazer com que o juiz, nessas horas, ele seja sensível para te dar algum tipo de prazo ou ele julgue a ação favorável ou não a você. Né? Então, a testemunhas, eu tenho testemunhas que sabem que eu estou desempregado. Não, não precisa, porque o mérito da demanda é a falta do pagamento. Né? Então, em muitas das ações, você pode ver a desnecessidade da prova, por exemplo, testemunhal. Aí, quando o juiz, às vezes, diz que vai julgar antecipadamente a lide, tá? Pelo menos no Código de Processo Civil passado, e eu aprendi isso com o professor Juvencio. Tinha um anúncio, né? O anúncio do julgamento antecipado. O julgamento antecipado da lide. Aí as pessoas achavam que o juiz tinha que anunciar, dizer, ele não precisa anunciar. Aí eu me lembro que as pessoas diziam, não, tem que anunciar, porque se o juiz anunciar o julgamento antecipado da lide e a parte não concordar, a parte pode agravar. Isso é cerceamento de defesa, isso não é cerceamento de defesa. Por quê? Porque quando ele julga antecipadamente a lide, se a ação for desfavorável para a pessoa, ela vai ter o recurso de apelação, né? Então, esse anúncio que vai... É aquela história, eu não aviso, eu vou avisar que eu vou julgar imediato o processo. Não, tá? Ele pode, exatamente, nessa matéria, se não tem matéria controvertida, e se ele vê que a matéria é unicamente de direito e não há necessidade de produção de prova oral, de prova em audiência, ou mesmo de uma prova pericial, ele julga imediatamente o processo. Né?
Então, assim, essa questão de análise de preliminares, documentos que você coloca juntamente da inicial e, principalmente, a fase do saneamento, que é uma fase que eu vejo, Michel, que os magistrados, pelo menos na minha experiência de mais de 20 anos, tá, existe um certo desprezo pelo saneamento, essa questão do saneamento do feito, que é exatamente quando você coloca ali o processo nos trilhos e vai dar um rumo para o processo, a direção correta. E eu vejo um verdadeiro desprezo, não só por parte dos magistrados, mas as partes entre si, doutor, né? Elas podem, doutor, e o saneamento do processo? Não é muito comum você ver o juiz proferir a chamada decisão de saneamento e fazer a delimitação das provas, tá certo? Então, eu não quero ficar assim também muito cansativo a minha fala ser frequente, e quero só que você, como juiz, né, aponte a sua opinião sobre essa questão dos documentos, da análise das preliminares e do saneamento do processo. Beleza, professor Marcelo. Olha, o nosso atual CPC, no artigo 6º, né, ele trouxe o seguinte texto: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de método justo e efetivo. Ou seja, é o princípio da colaboração ou o princípio da cooperação, né, são sinônimos. Então, nós estamos dentro do processo para cooperar. No meu caso, como eu advoguei, eu tenho uma empatia muito grande com a advocacia, então, assim, eu nunca tive problema de ouvir os advogados. Primeira coisa, tá certo? Gosto muito de ouvir os advogados, trabalhar em conjunto com eles. Eu lembro de um caso, Marcelo, que eu cheguei na minha primeira comarca aqui no Rio Grande do Norte, que eu peguei dois inventários protocolados, ajuizados há 10 anos, do mesmo espólio. Já tem um erro aí, você ter dois processos cuidando do mesmo espólio na mesma comarca. Tá certo? Quando eu peguei esses dois processos, o que foi que eu observei? Não tinha prova documental dos bens. E a gente sabe que a ação de inventário não é local para você estar ouvindo testemunha para os capir nada. Ninguém pode partilhar o fantasminha camarada. Ninguém pode partilhar simplesmente com base na prova testemunhal. Posso chegar aqui e dizer, olha, eu ouvi fulano, ciclano, Beltrano, o bem é de fulano, eu vou partilhar, metade é seu, metade é do ciclano, não posso fazer isso. Eu tenho que ter, no mínimo, um início de prova documental. O que foi que eu fiz? Intimei as partes, pedi para que os advogados apresentassem os documentos dos bens, né? O fato é que ninguém cumpriu, eu marquei então uma audiência, mandei chamar todo mundo, chama todo mundo, os advogados, chama os herdeiros, só que antes de iniciar eventual instrução propriamente dita, o que foi que eu fiz? Eu entra primeiro os advogados. Quando os advogados entraram, eu disse, doutores, onde estão os documentos desses bens? E eles disseram, doutor, nós não achamos. Ninguém achou o documento. Eu disse, doutor, vocês concordam comigo que eu tenho que extinguir as duas ações, concordam? Eles disseram, concordamos, doutor, sem nenhum problema. Então pronto, eu vou extinguir as duas ações agora. O único trabalho que vocês vão ter é explicar para essa turma todinha que está aí fora da sala o porquê que os dois processos passaram 10 anos e estão extintos sem a solução que eles querem. O fato é que eu dou isso como exemplo, que eu gosto de trabalhar com os advogados, tá certo? Um abraço aqui à doutora Carol, defensora pública, minha colega de formatura. Doutora Carol, um prazer, viu? Marcelo Moux, da corregedoria aqui do TJRN, um abraço, Marcelo. E um abraço à doutora Carol, foi sua aluna também, Marcelo, e minha colega de formatura, né? Um abraço, Carol. Pronto, um abraço aqui para a doutora Carol. E dizer para quem está aqui nos acompanhando que sigam as nossas páginas, né? Cliquem lá para nos seguir e ativar o sininho para não perder conteúdo. Pois bem, então, isso tudo que você falou aí é muito importante. Essa questão de o que o juiz pode objetivar, objetive. Se a lei lhe autoriza, faça logo. Não fique protelando, colocando para as partes uma coisa que a lei já lhe autoriza a fazer. Então, eu sou adepto disso daí, tá certo? É aquela história.
O que eu procuro fazer é sempre fazer a minha parte para facilitar e para fazer o processo fluir. Isso é muito importante. Senão você não dá celeridade. Então, a questão dos documentos é uma coisa também, como você disse, os documentos do processo, eles não são como uma carta na manga. Até porque, veja só, eu já tive situação que eu julguei antecipadamente a lide porque o réu foi revel e eu sou autorizado a julgar. E depois o autor veio querer juntar documento. Eu disse, negativo, você já sabia desse documento, por que não juntou? Tá certo? Então eu julguei, eu sou... É aquela história aqui que eu estava rindo, porque você lembrou desse despacho, anunciando, né, que tinha isso no antigo CPC, e eu gosto de comparar assim, como se o juiz soasse primeiro uma trombeta, né? Uma trombeta, olha, eu vou julgar o processo, anunciou uma trombeta, para todo mundo saber que você vai julgar o processo. Isso não tem cabimento. A lei é muito objetiva para dar celeridade à resolução do processo. No caso aí, Marcelo, outra coisa que você falou, e muito importante, essa questão do saneamento, tá certo? A questão toda da audiência de saneamento, para chamar as partes, que eu reputo muito importante ela. Mas há um problema de ordem prática nisso daí. Veja bem, você já tem a audiência de conciliação, você tem uma possível audiência de saneamento e uma possível audiência de instrução. Então você fica com uma pauta muito cheia. Você imagina uma unidade jurisdicional que tem 10 mil processos para administrar ou uma distribuição mensal de 200 processos, para você estar marcando tantas audiências. Mas eu acredito que o juiz deva ter a sensibilidade para analisar o que está na petição inicial e o que está na contestação. E na réplica, né, eventualmente. E no caso, na própria sentença, ele saneia o processo, ele pode sanear isso de forma objetiva, dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso, as provas eram essas, já foram apresentadas, eu vou julgar o processo. Uhum. Essa questão que você falou aí das audiências, eu tenho tido na minha experiência, Marcelo, o seguinte, 90% dos processos não são para ter audiência. 90% dos processos. Tem que prestar atenção. Oi? Audiência de instrução que você fala. Audiência de instrução, audiência de instrução. 90% dos processos não são para ter audiência. Tá certo? Uhum. Porque, veja, ó, qual é hoje a maior demanda que se tem no Poder Judiciário, ao meu ver? É demanda contra banco, né? Ou seja, os empréstimos bancários e questões fazendárias. A maioria desses casos, ou você se limita à prova documental ou pericial. Mas não há necessidade de estar ouvindo ninguém que você não vai provar, porque cada um vai arrolar aquilo que lhe interessa, você vai ouvir e vai ficar uma palavra contra a outra. E qual é a credibilidade de uma coisa que você tem que ter palpável, tá certo? Um registro documental. Então, assim... É diferente, por exemplo, Michel, de um acidente de veículo, que você não tem a prova documental de quem avançou, e aí você precisa da prova testemunhal de pessoas que viram um determinado carro avançando uma preferencial. Né? Perfeito. Nesse caso é difícil. Né? Perfeito. Sem nenhum problema. É isso mesmo. Então você vai ter que ter a sensibilidade do caso concreto. Mas eu tenho a convicção de que 90% não é para ter audiência de instrução. Que isso é um entrave, volta à questão da ordem prática, tá certo? De pautas enormes que o Poder Judiciário tem para cumprir, e se você ficar abarrotando, o processo vai ficar parado esperando uma audiência. Se a audiência acontecer, ótimo. Se ela não acontecer, se falta uma testemunha, se falta uma parte, um advogado não pode ir, você tem que remarcar. Então, assim, você acaba se prendendo a um expediente desnecessário, tá certo? Para você ter uma ideia, né, ao pessoal que está nos acompanhando aqui, até o Mux aqui da nossa corregedoria sabe disso, eu, por exemplo, quando eu cheguei agora na minha atual unidade, aqui em Mossoró, eu encontrei 2.700 processos no gabinete. Hoje eu estou com 10 processos. Isso tem 6 meses. 10 processos. Eu estou com o meu gabinete zerado. Eu não tenho nenhum processo há mais de 60 dias, nem há mais de 100 dias. Está tudo zerado. O que chega, sai. O que chega, sai. O que chega, sai. Por quê? Porque eu trabalho dentro dessa linha de ser célere, tá certo? De não ficar me apegando a determinados expedientes que eu entendo que é desnecessário. Eu entrego logo a prestação jurisdicional respeitando sempre o contraditório, né? Ou seja, a parte
peticionou, a petição está ok, tem os documentos indispensáveis, eu escuto a parte contrária, dou o prazo para contestação, dou a réplica, vejo que não é para ter audiência, não tem prova oral, não há necessidade, e eu acabo julgando o processo. Então, isso aí é uma linha, tá certo? É um entendimento meu, tá? Mas que realmente esse lado cooperativo é muito importante para que essa celeridade chegue. Porque qual é a maior ansiedade hoje? Aliás, sempre foi, né? Qual é a maior ansiedade de qualquer pessoa que está dentro de um processo? É o tempo, é a celeridade, tanto para os advogados como para as partes, tá certo? Então, assim, e eu não quero ter processo no meu gabinete na minha conta lá, dizendo, doutor Michel não está trabalhando, doutor Michel está lá, tem que fazer um despacho, e ele não despacha o processo, enfim, ou ele não julga. Então, eu não gosto disso comigo, tá certo? E assim, eu entendo, Marcelo, que essas questões que você colocou são dessa forma que eu entendo, e na medida em que a cooperação tem como objetivo tempo razoável, como diz o artigo 6º, para uma decisão de mérito justa e efetiva, e aí entra também o princípio da primazia do mérito, né, que foi trazido para o atual CPC, tá certo? Sempre buscando uma decisão de mérito. Tá? Então, é muito importante essa questão. Mas eu queria lhe fazer uma provocação, professor Marcelo. Diga. Eu queria fazer uma provocação dentro dessa questão da cooperação. Como é que você acha que a questão dos negócios jurídicos processuais, tá certo, ajudam nessa questão cooperativa? Como é que você tem visto essa grande novidade que foi trazida também pelo atual Código de Processo Civil? Ô, Michel, é assim, eu não tenho visto com muita frequência essa questão entre os advogados do negócio jurídico processual. Até mesmo essa questão das partes traçarem, né, um planejamento para o desfecho do processo, tá certo? Eu não vejo isso com muita frequência, apesar de eu achar que isso aqui é algo de suma importância, né? Das partes, por exemplo, firmarem um determinado compromisso de abrir mão, por exemplo, de uma perícia, limitação do número de testemunhas, né? Mas eu acredito, Michel, que ainda isso precisa ter ainda uma maturação para que as partes saibam, né, que isso é uma coisa boa para ambas, né? Porque a gente ainda está naquele vício que, se eu sou advogado do réu, por que é que eu vou abrir mão, por exemplo, de apresentar as minhas 10 testemunhas que eu tenho direito? Por que é que eu vou limitar, se eu sou o autor e você é o réu? Michel, vamos botar 3 testemunhas eu e 3 testemunhas você, então 5 testemunhas cada um? Não, quero não, só quero 10, porque eu tenho o direito de botar 10. Então, às vezes, a parte, principalmente a parte ré, ela fica ainda naquela ânsia de tentar protelar o processo. Isso aí vai ensejar também, sabe o quê? Naquele vício de empresas, tá certo? Que elas não têm noção do custo, do ônus de um processo que se arrasta dentro dela, tá certo? Então, eu pago o meu jurídico X reais, então vamos protelar. Imagine, por exemplo, uma empresa de ônibus, que frequentemente você tem acidente ali, que você atropela a pessoa sofre lesão corporal, a pessoa morre, você bateu no carro, você quebrou a bicicleta. Então, eu já trabalhei em empresa de ônibus como estagiário e sei que isso era uma coisa frequente. Aí, você paga X reais para aquele advogado por mês. Então, assim, qual era a meta? Empurrar o processo aqui com a barriga e deixar o negócio rolar. Sendo que, se você fizer a análise do custo desse processo, tá certo? Se arrastando durante muito tempo, você, na verdade, repensaria isso aí. E outra coisa, algo também que é importante, a gente pensa que o juiz, ou então o poder judiciário, ele não tem noção, tá certo? De como é que é a vida processual daquela empresa. Eu recordo uma vez que uma determinada juíza, ela, numa ação trabalhista minha, ela disse, é engraçado, essa empresa aqui, eu nunca vi
ela ter demanda aqui na Justiça do Trabalho. Então, o próprio magistrado, ele sabe quando a empresa ela é, digamos, boa de acordo, ou então quando ela tem muitos processos, ela fica, de certo modo, eu não vou dizer que ela fica mal vista, mas você fica, poxa, por que aquela empresa ali é uma empresa extremamente solvente e ela frequentemente tem problemas? Claro que eu não posso botar aí uma Enel da vida, porque a questão de energia elétrica é uma coisa frequente. Eu não vou colocar ali a TIM, as empresas de telefonia, porque a quantidade de pessoas que tem a clientela, né, da TIM, da Oi, é uma coisa frequente. Mas se você pegar, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, uma farmácia, um supermercado, o que é que tem com aquele supermercado que tem centenas ou dezenas de ações judiciais? O magistrado fica, poxa, cadê o jurídico dessa empresa? Que empresa é essa que vive sendo demandada? Não sei se você concorda comigo. Então, existem hoje em dia um trabalho, existem pessoas que trabalham, por exemplo, com uma certa advocacia preventiva para tentar mostrar aos empresários do custo do processo. Tá certo? Que não é bom, que não é vantajoso ele manter aquele processo de uma maneira por muito tempo. Né? Então, assim, voltando, eu não tenho visto muito as partes elas estarem muito dispostas em firmar esse negócio jurídico processual, em tentar enxugar e vamos abrir mão de uma audiência de instrução, vamos abrir mão, então vamos ter, mas vamos enxugar aqui o número de testemunhas, vamos delimitar a nossa prova aqui para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque às vezes o réu pensa que ele está facilitando a vida do autor e ele não quer isso. Ele está entregando ouro ao bandido, entendeu? Assim, na cabeça dele. Então, essa é a minha visão sobre essa sua pergunta. Agora, eu queria também só, né, você aí fazer um comentário. Você falou aí que dá prazo para réplica, mas só tocando no assunto, que a réplica propriamente dita, na verdade, ela não deveria existir. Né? Então, a réplica que você deve ter se referido é quando tiver matéria preliminar ou quando o réu apresenta contestação, o juiz deve ouvir o autor, porque aí a legislação permite, para ele falar sobre as preliminares da contestação ou falar sobre os documentos, né? Mas aí tem alguns juízes que mandam falar sobre a réplica, aí o juiz, depois de ver a réplica, vem quase uma tréplica, que aí a gente já está partindo quase para um processo de tribunal popular de júri, né, para um processo criminal de tribunal popular de júri, que aí vai naquela piada do chamado juiz ao autor, ao réu, então, ao promovente, ao promovido. Por quê? Porque ele fica ouvindo as partes como se fosse um ping-pong, quando, na verdade, você tem petição inicial, contando tudo. Contestação, o réu tem que mencionar toda a matéria de direito ali. Isso ali está previsto no CPC. Então, quando o autor se manifesta sobre a contestação, na verdade é sobre as preliminares e sobre os documentos da contestação, que é o que a gente chama vulgarmente de réplica. Mas a réplica não é para você rebater a contestação fazendo uma verdadeira petição inicial de novo. Né? Então, isso, né, doutora Hilda está dizendo assim, faz toda a diferença. Então, você tem que sempre lembrar, eu sou o autor, eu sou chamado para mencionar sobre determinada preliminar da contestação. Olha, doutor Michel está alegando litispendência. Doutor Marcelo, o que é que você tem a dizer sobre essa litispendência? Doutor Marcelo, olha, o réu apresentou 10 documentos. Só esclarecendo, Marcelo, que a doutora Hilda aí mencionou foi acerca daquele seu comentário da advocacia preventiva. Sim, da advocacia preventiva. Certo. A doutora Hilda, eu sei que ela já me contou, ela tem trabalhado com isso. Então, você, por exemplo, pega uma empresa, às vezes, você pode ter uma empresa novinha, tá? Mas você já contrata um advogado trabalhista para quê? Será que, por exemplo, aqueles empregados eles estão registrados devidamente? Será que está tendo pagamento, digamos, das horas extraordinárias daquele funcionário? Olha, fulano de tal está trabalhando até 11 da noite. Está tendo pagamento do adicional noturno? É melhor você pagar aquele adicionalzinho noturno, porque depois vai vir uma reclamação trabalhista e isso aí pode ser mais dispendioso por conta daqueles poucos reais de uma eventual hora extra que você
poderia ter pago e não pagou. Então, aquela história, sabe aquele ditado do barato sai caro? Que às vezes, eu não estou falando do vigilante que passa a noite todinha, mas que se ele trabalhou a noite todinha, ele tem um adicional noturno. Mas às vezes, não vou pagar adicional noturno, não, fulano sai aqui 11 horas da noite, fulano aqui sai 15 para meia-noite, é aquele vigilante, é aquele garçom, e aí você tendo aquilo ali, e aí assim, eu não sou um advogado da área trabalhista, mas já advoguei, né? Então, estou até falando de algo que não é de muita propriedade, mas a gente sabe que o ônus é do empregador, né? E é tão bom quando o empregador chega com a documentação todinha, horas extras estão pagas, adicional noturno está pago, adicional de insalubridade está pago. Então, você vê o juiz, ele vê o zelo da empresa, tá certo? Quando você vê tudo pago ali. Tá certo? Então, a advocacia preventiva, ela vem, né? Ela era para ser algo, não só na esfera trabalhista, na esfera civil também, era para ser uma coisa constante. Né? É igual na medicina, você trabalha fazendo a prevenção do câncer, você trabalha preventivamente, digamos, na odontologia com a prevenção à cárie dentária. Então, assim, por que aqui nas outras ciências você trabalha com prevenção e por que na advocacia você não trabalha com prevenção? Né? Bom, era assim, essas considerações também. Essa questão, Marcelo, você tocou bem. Essa questão, quando eu falei da réplica, né? Que até essa palavra, ela nem existe no código, né? Essa palavra réplica. Mas, assim, quando eu falo dela, é nos casos pertinentes. Agora, assim, porque sempre é necessário que se respeite as oportunidades que a lei manda que as partes sejam ouvidas, né? Para não causar nulidade, nem cesseamento. Então, é nesse sentido que eu falei quando há essas oportunidades, o que inclui o que nós convencionamos chamar de réplica quando é pertinente. Em relação a essa questão dos negócios jurídicos, processuais, eu fiz essa provocação a você, de fato, é preciso que se trabalhe melhor para se criar uma cultura desses negócios jurídicos, né? E não só dos advogados, mas também da própria magistratura, certo? E do Ministério Público também, quando muitas vezes ele tem que ser ouvido ou mesmo é legitimado, né? Como parte em determinados processos. Mas o fato é que, do mesmo jeito dos negócios jurídicos processuais, são as questões das conciliações, né? Da mediação e da conciliação. É preciso que se trabalhe essa cultura. Eu lembro de processos que eu atuei como advogado, que eu não fiz acordo porque a parte contrária era belicosa. E não era nem a parte, o advogado da parte contrária é que era belicoso. Então, assim, se os advogados não têm essa cultura, essa cabeça voltada para conciliar, para tentar fazer um acordo transacional o mais rápido possível e como uma forma legítima de encerramento do processo no mérito, tá certo? Então, de fato, essa cultura precisa ser melhor trabalhada. Nesse ponto aí, temos os cursos, né? Os cursos que a própria OAB deve estar promovendo para os advogados, né? Também as escolas de magistratura para os juízes, porque isso traz essa cultura conciliatória. Apesar de que, do mesmo jeito que eu não sou favorável à audiência de instrução em tudo, tá certo? Ou seja, para mim, como eu disse aqui, 90% dos casos não é caso de audiência de instrução, há casos que também a audiência de conciliação vai ser uma mera retórica, porque não vai acontecer nada. Exemplo, nas ações fazendárias é muito complicado você fazer uma audiência de conciliação. Todo mundo sabe que um procurador ele vai ter quase zero de poder de barganha para poder negociar. De negociar, de abrir mão de alguma coisa, de aumentar isso ou aquilo, de atender aquilo que está sendo pretendido em juízo. Então, assim, para que marcar uma audiência numa situação dessa? Eu também tenho me pautado muito para não perder tempo com isso, tudo em busca da celeridade. E a jurisprudência já é tranquila no sentido de que, apesar do código dar um tom da obrigatoriedade da audiência de conciliação, não há nenhuma nulidade quando ela não é realizada. A jurisprudência já visitou esse assunto, isso aí não
não gera nulidade, não gera maiores problemas. Até porque as partes podem conciliar e apresentar um acordo para o juiz a qualquer momento, ou mesmo ambas pedirem uma audiência. Se ambas pedem uma audiência, então você vai pressupor que o pedido delas é um pedido sério, né, firme, valioso, para que você possa atender dentro do processo. E uma coisa, Marcelo, que eu tenho também adotado, mas isso vem muito da experiência. Quando a gente entra na magistratura, a gente sente certa dificuldade com isso. Mas depois que você pega o jeito, é uma coisa maravilhosa. Eu lembro que uma vez eu advoguei para a nossa antiga FESAC, né? Que é a nossa atual lá do Ceará, tá certo? Aí do Ceará. E eu lembro que eu advoguei num caso que foi julgado por uma unidade do juizado especial, até a 12ª. E eu lembro que o juiz julgou em audiência. Foi a primeira vez que eu, como advogado, eu vi isso. Eu achei aquilo espetacular. Espetacular. Ou seja, você ouve todo mundo que tem que ser ouvido, tá certo? Você abre logo o prazo ali, o tempo, para alegações finais orais, se for o caso, e você julga o processo. Quando eu vim para a magistratura, eu vim com isso em mente. No começo, como eu disse, assim, é desafiador. Mas depois, quando você pega a prática, então hoje, 90% dos processos em que eu faço audiência de instrução, eu julgo em audiência, tá certo? E no meu despacho, eu já comunico às partes de que não será dado prazo para memoriais, a regra não é essa. Aliás, a regra do CPC é a oralidade, assim como do Código de Processo Penal também, tá certo? Você só vai dar memoriais quando for o caso, tá? Ou seja, dependendo da complexidade. Então, eu tenho atuado nesse sentido de julgar logo em audiência, tá certo? Abro a pauta, dou aqui a palavra para os advogados e julgo em audiência. Uma outra coisa também, Marcelo, que eu tenho procurado fazer também em cooperação com os advogados. Geralmente, quando eu faço audiência de instrução, vem no pedido das partes os depoimentos pessoais. Só que eu tenho observado que depoimentos pessoais, eles acabam, às vezes, gerando mais atrito, mal-estar dentro da audiência, né? Porque você vai ter uma parte falando da outra, enfim, vira aquele programa do ratinho, às vezes, e o juiz tem que chamar o feito à ordem para que isso não aconteça, tá certo? E aí eu sempre converso com os advogados dizendo, doutores, vocês concordam comigo de que as teses já estão nos autos, a petição inicial já falou, a contestação já falou, então, os senhores concordam comigo que os depoimentos pessoais são desnecessários? Então, em 99% dos casos, os advogados concordam. E aí nós passamos a ouvir as testemunhas. E muitas vezes isso é título de processo civil, porque no processo penal já é uma outra situação. No processo penal, o réu tem que estar presente, que é o direito de presença dele para a autodefesa dele. Mas no caso, e mesmo assim ainda tem exceção, né? Quando a vítima, por exemplo, ou a testemunha se sente coagida com a presença do réu, no caso do processo penal. Mas no processo civil, não é obrigatório que a parte esteja presente na audiência. Então, até essa situação eu também converso, coopero, em cooperação com os advogados, para que os clientes deles nem estejam na sala, para a gente ouvir as testemunhas. E fica tudo gravado. Hoje é tudo gravado, então depois eles vão poder ver isso, tá certo? O fato, Marcelo, é que aquilo que eu estava falando anteriormente, de sempre objetivar para ser o mais enxuto, mais simplificado possível, para poder chegar logo na sentença, né? E esse trabalho dos advogados é um trabalho fundamental. E eu tenho sentido que os advogados têm tido uma boa vontade nisso daí. São pouquíssimos aqueles que querem mais ser mais formais, enfim, de não abrir mão de certas coisas, mas, no geral, os advogados têm mostrado uma boa vontade. Antes de passar de novo a palavra, incentivar aqui quem está nos acompanhando, né, quem entrou aqui para curtir as nossas páginas, né, sendo nossos seguidores aí aqui no Instagram. O que é que você acha disso aqui que eu falei, professor Marcelo? Diga lá. Eu tenho duas observações a fazer que, assim, as nossas opiniões batem, né? Você tocou aí nessa questão do depoimento pessoal. Lembrar, né, principalmente aqui aos estudantes, porque aqui tem advogado, mas tem estudante, que cada parte, isso aí está escrito no Código de Processo Civil, não sou eu que estou dizendo,
cada parte poderá requerer o depoimento pessoal da outra. Então, tem gente que diz assim, doutor, eu exijo que o meu cliente seja ouvido. Ele não pode. Se eu sou advogado do autor, eu não tenho direito de exigir que o autor seja ouvido. Eu posso pedir o depoimento do réu. O réu poderá pedir o depoimento pessoal do autor. Mas, mesmo assim, é o que eu falo para os meus alunos. O que é que o autor tem de tão importante para dizer para o juiz que não está na petição inicial? E o que é que o réu tem de tão importante para dizer para o juiz ali, verbalizar, que não está na contestação? Porque se foi para repetir, o juiz já sabe da história. O juiz já sabe que o contrato foi feito. O juiz já sabe qual é o valor da locação. O juiz já sabe da insatisfação, sei lá, do cidadão que fez um contrato com a Caixa Econômica e ele está insatisfeito porque a prestação, ele acredita que esteja superior ao valor contratado. Se isso já foi dito, para que eu vou ouvir o juiz para perder tempo? Né? Então, a parte pode, além de pedir para ouvir o depoimento pessoal da outra, ainda tem essa questão. Se o juiz vir que o depoimento não vai colaborar, não vai ajudar em nada, não é para ouvir nem o autor e nem para ouvir o réu. Agora, tem casos especiais, né, que aí você já tocou no assunto. O juiz tem que ter a sensibilidade para saber em que ponto, né? E aí eu vou falar de um caso, que é um caso real, mas que isso aí se tornou notícia nacional. Por exemplo, aquela senhora que foi num determinado estabelecimento comercial, tá certo? E ela alega ter sido vítima de injúria racial ou de práticas racistas ou discriminatórias, né? Numa loja de roupas lá no shopping, tá certo? Então, assim, numa situação dessa que engloba um pedido de dano moral, tá? Às vezes, o que ficou ali foi uma filmagem que ninguém sabe se a loja tem filmagem ou não. Então, tem a versão do autor? Tem a versão da loja, do gerente. Como é que foi a forma de abordar? Porque, às vezes, a tonalidade, o tom de voz, uma palavra, uma frase, você sabe que isso altera, né? Então, você dizer assim, por favor, a senhora se retire por isso, isso, isso. Será que teve algum outro motivo que fez com que ela tivesse sido retirada da loja? Então, nessas horas, a palavra escrita é diferente da palavra falada, né? Então, você, às vezes, tem que ouvir um determinado, a parte autora e a parte ré, né? E outro aspecto que eu queria também ressaltar, que eu já ia falar, mas você já comentou, essa questão dos memoriais. O advogado adora uns memoriais. Quando está muito claro, o juiz dará a palavra por 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Agora, isso aí sabe o que é, Michel? É o medo do advogado, é a falta da prática da oralidade, tá certo? E, inclusive, né, eu fui um advogado de um processo indicado pela doutora Hilda. Foi a primeira vez no juizado especial que, quando o juiz encerrou a instrução, eu já estava me preparando para ir embora. Eu disse, não, pode ficar parado aqui, eu vou julgar agora. Então, eu me deparei também, achei lindo aquilo ali, né? Até mesmo porque, eu não sei como é que está hoje, se teve alguma alteração, mas a Lei 9.099 permitia a interposição de embargos de declaração oralmente, né? E aí, exatamente, porque se tivesse alguma contradição, alguma obscuridade, ali mesmo, o juiz podia sanar, porque a sentença sai em audiência, poxa, eu posso até embargar a declaração em audiência. Então, nós temos instrumentos processuais que permitem uma rápida solução do litígio, né? Agora, precisa estar, inclusive, na Constituição Federal, que o juiz tem que dar uma rápida solução do litígio. Não era nem para estar na Constituição Federal. Mas não foi o objeto de emenda constitucional? A razoável duração do processo. Aí você se questiona o que é um processo com uma duração razoável. Então você tem que ter também um bom senso, né? Bom, e aí estão falando aí que, né, o medo é o desespero mesmo, né? Mas aí você não é advogado, você tem que estar preparado para tudo, né? Então, você está preparado para fazer questionamentos para testemunha, por que você não está preparado para poder sustentar oralmente suas razões finais? Tá certo?
Então, ficam aí essas minhas ponderações também. Michel, que horas são, hein? Eu acho que já São está perto. 21 minutos. Você já quer sair, rapaz? Mas é porque eu tenho que trabalhar ou viajar amanhã, né? E eu Peraí, tô se aqui. acalme, se acalme, se acalme, você tá nervoso, se acalme. Peraí, tá tão bom, rapaz, aqui tá todo mundo gostando, se acalme. A gente pode marcar, inclusive, uma live só para falar sobre juizados especiais. Fica aí a dica. Fica, nós vamos marcar. Olha, Marcelo, é exatamente ciente dessa questão de que muitos advogados se sentem despreparados para fazer isso, ou têm medo, ou enfim. É que eu, em homenagem ao princípio da não surpresa, nos meus despachos que eu designo a audiência, eu já digo que não vai ser dado prazo para memoriais, que vai ser encerrada a instrução e dado a palavra para alegações finais orais, para que ele vá preparado, tá certo? Para que ele vá preparado. Então é uma forma que eu encontrei para tentar, pelo menos, evitar qualquer surpresa nesse sentido, porque o que a gente vê, professor Marcelo, é assim, são muitos vícios, né? Há muitos vícios do dia a dia, tá certo? E a gente precisa vencer isso, tá certo? Aplicando o que a lei nos autoriza. Olha, professor, uma hora aqui para nós é pouco, tá certo? Tá igual ao Jô Soares, né? Ao nosso saudoso Jô Soares. Se nós tivéssemos aqui o áudio aqui das pessoas que estão nos acompanhando, elas iam fazer o porque está encerrando. Não tenho dúvida disso, tá certo? E não é porque eu sou gordo, tá certo? Mas fica o trocadilho. Mas o fato é que o meu convidado aqui, o professor Marcelo, é espetacular. E aí, Marcelo, eu estou sabendo da sua viagem amanhã, não vou mais esticar porque não quero lhe atrapalhar, tá? Quero dizer que quem está aqui conosco, sigam as nossas páginas, tá? Olha aí, quem entrou aqui, Marcelo, o Ciro Alencar, falou comigo também. Um abraço, meu querido Ciro, seja meu seguidor, clique aí para ser seguidor da minha página, o professor Marcelo também. O Ciro se tornou comigo, professor, só chegava atrasado na sala e toda a vida eu perguntava, Ciro, tu não trouxe nem caderno, Ciro, tá certo? Eu brincava com ele. Mas o Ciro é super gente fina. Quebrou o braço numa queda de braço com algo. Quebrou o braço numa queda de braço com algo. Você lembra, é verdade. Mas olha, professor, eu quero lhe agradecer, Marcelo. A gente tem que marcar outras lives. Há muitos temas palpitantes para nós tratarmos. A gente vai marcando, tá certo? Repito, quem estiver conosco aqui, sigam as nossas páginas. E eu dou aqui a palavra, professor, para você fazer o encerramento. O seu convite, ter me convidado para participar dessa live. Eu fico assim, imensamente feliz quando você vê, né, diante de milhares de alunos, porque são mais de 20 anos de profissão como professor, né, ver aqueles alunos que se destacam, né? Então, nós temos aqui você como exemplo de superação, porque você passou por determinadas adversidades na sua vida particular, na sua vida pessoal, mas você nunca perdeu o estímulo, né? Então, você se graduou, então você tem uma carreira meteórica e exitosa. Então, eu lembro do Michel aluno, do Michel assistindo aula, que sempre frequentava as aulas, que sempre faz as atividades, cumprindo as suas obrigações. Não é à toa que depois nós fomos trabalhar, eu e você, o Pérez, para trabalhar juntos, né, com uma confiança de fazer as peças processuais, dividir os honorários ali que a gente recebia. Posteriormente, né, você trabalhando na reza comigo, fez uma professor da federação, por conta da dedicação exclusiva e foi em busca da sua pretensão, né, da magistratura. Então, eu fico feliz com você, eu tenho alunos que são delegados, a própria Carol, defensora pública, então, assim, isso é muito gratificante, né? Hoje nós estamos aqui compartilhando e trocando as nossas experiências. Certo? Então, fico meu agradecimento a todos, né? Por aí, um beijo grande para todos, um beijo no coração de todos que estão aqui
participando. E aí, Michel, você que é do juizado especial, fica aí a provocação para a gente um dia discutir, porque eu gosto muito, né? Inclusive eu dou aula de procedimentos especiais e eu tenho aulas exclusivas sobre juizados especiais. Fica aí a dica. Será marcada, professor. Quero lhe agradecer as palavras. E você, como eu disse no começo, você é um querido, você é meu ex-professor. Aliás, você não é meu ex-professor. Professor meu não é ex-professor nunca, é eterno professor. Então eu quero lhe agradecer pelas palavras. É uma honra minha ter você aqui. E nós vamos marcar outras lives e a próxima vai ser sobre juizado. Eu que hoje sou juiz do 5º juizado aqui de Mossoró, tá certo? Juizado da Fazenda, Especial Civil Criminal e da Fazenda Pública aqui de Mossoró. E como eu disse, quem não esteja seguindo as nossas páginas, doutora Hilda, me dê a honra da senhora ser minha seguidora, Ciro, Alencar também, vamos aqui interagir na minha página aqui, na página do professor Marcelo. Bom, então está encerrada aqui a nossa live, muito obrigado a todos. Professor Marcelo, um forte abraço, boa viagem e sucesso lá na sua empreitada de amanhã, viu? Tá joia. Um abraço, Michel. Valeu. Tchau. Boa noite a todos, tudo de bom. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite.